noite, que bom que você veio, hein? Que maravilha, estamos juntos mais uma noite, dando continuidade a essa série especial, Palavras de Vida, uma série que trata de parábolas especiais de Jesus, sem dúvida alguma, são grandes expressões do Senhor e palavras de vida ao coração de todos nós. Hoje temos uma parábola muito especial, bem interessante, para compartilharmos juntos aqui, ok? Então, vamos fazer a oração inicial para abrirmos a palavra do Senhor nesse momento. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui, congregados aqui online. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de ainda ter liberdade de abrir a Tua palavra e divulgar essa mensagem maravilhosa do Senhor através das ondas da internet para o mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque existem pessoas que se encontram hoje aqui nessa live desejosas de ouvir a Tua voz. Nos assentamos aqui no meio de muitas outras vozes que teimam em nos chamar a atenção, mas nos assentamos na nossa sala, no quarto, no sofá, com o nosso celular, com a TV, com o nosso computador. Nós estamos aqui conectados contigo porque necessitamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale-nos mais uma vez. Que o Senhor nos alimente com a Tua palavra outra vez. Que ao encerrarmos esta programação, tenhamos a certeza de um encontro muito especial e maravilhoso contigo. São as bênçãos que já te rogamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, Jesus estava no capítulo 17 de Lucas, falando sobre a sua volta, e principalmente falando dos desafios, dos problemas e perigos que os seus seguidores, a sua igreja, teria que enfrentar. E foi dentro desse contexto, com essa preocupação em mente, que Jesus resolveu contar uma das parábolas mais interessantes e significativas do Mestre, a parábola do juiz injusto. E ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora também, juntamente comigo. Eu sei que você deve ter trazido sua Bíblia, ainda que seja no celular, para você acompanhar a leitura, porque quando nós lemos a Bíblia, alguma coisa diferente acontece. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Existe até uma bênção no livro do Apocalipse, Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas quando lemos a palavra de Deus, algo de muito importante acontece em nosso coração. Existe mudança em nosso coração. Portanto, abra a Bíblia agora. Lucas 18, no versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 5. Ok? Todos encontraram? A minha versão aqui é a Bíblia Almeida, revista e atualizada. E na minha versão diz assim, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre, olha só, aqui já tem aqui um spoiler, Ele já está dando uma dica aqui sobre o que é que ele vai falar na parábola, Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Depois da introdução, verso 2 diz, quando começa a parábola, havia em certa cidade um juiz. Olha como era esse juiz, olha o caráter dele. Não temia Deus, nem respeitava homem algum. Um juiz iníquo, um juiz ímpio. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Era a petição dela. O versículo 4. Ele, o juiz, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. E o verso 5, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Eu não temo a Deus, eu também não estou nem aí para homem nenhum. Mas como essa viúva está me molestando, está me incomodando, eu vou resolver a situação. Essa foi a motivação daquele juiz. Ele não tinha respeito pelo direito, pelo que era justo, pelo que era certo. Ele não estava nem aí. Ele estava numa função de juiz.
mas não tinha respeito pelo direito. E ele também não tinha compaixão dos sofredores. Ele não se importava. A viúva lhe apresentou a sua causa. E apresentou com insistência, mas ela foi duramente repelida muitas vezes, várias vezes. Aquele juiz sabia que a causa dela era justa. Porém, ele não quis resolver. Ele podia resolver na hora, mas ele não quis resolver. Ele se sentia bem, ele queria mostrar quem era que mandava. Ele queria mostrar sua força, seu poder. Existem pessoas assim. Existem empregadores assim, que fazem questão de querer humilhar seus funcionários. Existem até pais, existem filhos que querem humilhar. Aquele juiz se satisfazia com isso, mas ela não desanimou. E apesar da dureza do coração daquele homem, de tanto ela insistir, ele finalmente resolveu consentir em atendê-la. Aí Jesus continua, versículo 6. Então disse o Senhor, Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai as palavras dele. Observe o que ele está dizendo. Jesus chama atenção para isso. Olha o que esse juiz está dizendo. Aí verso 7 ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Observe que esta parábola ela é diferente das outras parábolas de Jesus. Porque a boa parte das parábolas de Jesus são parábolas que evocam semelhanças. E não são poucas vezes que Jesus começa uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. Semelhante a uma rede, semelhante a um homem que busca pérolas. É semelhante. As lições são extraídas das semelhanças. Jesus busca algo conhecido da sua plateia, de algo corriqueiro entre eles, foi o que nós falamos na semana passada, para extrair dessas lições do cotidiano verdades impressionantes do universo celestial, das coisas do céu. Eles não poderiam compreender, então Jesus os ensina por parábolas, para ilustrar. Aqui não são semelhanças. Aqui Jesus passa a ensinar por contraste. É diferente. Ele ensina por contraste. Primeiro ele mostra aquele homem duro, um homem que não teme a Deus, um homem impiedoso, um homem que não está aí para o sofrimento dos outros. E depois Jesus termina a contar a história dele, e aí Jesus diz assim: atente para as palavras desse homem. E ele agora chama a atenção ao Deus dos céus, ao nosso Pai Celestial. É um contraste entre o juiz injusto e o justo Deus, o Deus de amor e misericórdia. Aquele juiz, ele cedeu ao pedido da viúva unicamente por egoísmo. O pensamento dele: eu vou atender logo, porque senão essa mulher vai passar a vida toda atrás de mim. E vai ficar todo dia essa mulher falando comigo, eu não vou aguentar isso. Por causa dele, ele resolveu atendê-la. Não por causa do sofrimento dela, não por causa da necessidade dela, não por causa do pedido dela, não pelo que ela precisava, mas o que ele queria, era o que ele pensava, como é que ficaria bom para ele. Este é o juiz que Jesus conta a parábola. Olha que situação, que diferença da atitude de Deus, que ele fala aqui, Jesus conta aqui, A atitude de Deus para com aqueles que o procuram é totalmente diferente. Completamente diferente, como se diz no popular, é da água para o vinho, completamente diferente, ao contrário, na linha diametralmente oposta, Olha aí os professores de matemática, de português aí, me ajudam, Os apelos
os apelos dos necessitados, dos aflitos, dos que estão angustiados, que estão em dor, os que sofrem, os que são injustiçados. Esses apelos, todos eles, são escutados e atendidos pela infinita misericórdia. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é assim que diz o texto bíblico? Porque elas se renovam cada manhã. Grande é a sua benignidade, a sua misericórdia. Os nossos pedidos, nossos clamores, as nossas dores são atendidas pelo Deus do céu, que não apenas ama, Ele é a essência do amor, Ele é a misericórdia, Ele está desejoso de ajudar, Ele se compadece, seus olhos se enchem de lágrimas quando vê seus filhos sofrendo, sofredores. Jesus está fazendo um contraste, Ele está desejoso de atender aos que o buscam, aos que clamam. Aquela mulher, ela havia perdido o seu marido, era uma viúva. Aquela mulher estava ali sozinha, sem amigos. Ela não tinha como readquirir os seus bens, a sua propriedade, que certamente havia perdido, por isso ela estava ali solicitando do juiz: me ajude, minha causa. Estão levando minhas coisas, perdi meu marido, eu não tenho filhos, estão levando tudo que eu tenho, eu não tenho como adquirir. Não tinha quem ajudasse. Por isso ela clamava àquele juiz. A situação daquela mulher é a situação do ser humano perdido em seus pecados. Ele perdeu sua ligação com Deus. Ele anda órfão neste mundo. Ele não tem amigos verdadeiros. Ele está brigando, lutando, ele não tem nenhum meio para encontrar por si mesmo a salvação. E jamais vai conseguir encontrar a salvação. Mas através de Cristo, nós somos aproximados do coração do Pai. Louvado seja Deus. Através de Jesus Cristo, o Salvador, nós somos aproximados de Deus. Nos tornamos os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, como Jesus fala aqui, os seus escolhidos. Em Cristo nós somos os escolhidos de Deus e somos caros ao seu coração. Precisamos acreditar nisso, precisamos entender isso. O pastor Bulhão diz, né? Você é a coisa mais linda que ele criou. Ele diz: nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos caros. Ao contrário daquele juiz injusto, ele não tinha o menor interesse na situação daquela mulher sofredora, daquela mulher que clamava. Deus, no entanto, Ele ama os seus filhos com amor perfeito, com amor incondicional, com infinito amor. Povo de Deus, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, você e eu, somos o objeto mais importante nessa terra para o Salvador. Nós somos alvo do completo amor de Deus. Você já pensou nisso? Você já entendeu isso? A petição daquela mulher viúva, aquela petição, qual era a petição dela? Deixa eu ler aqui de novo, versículo 3. Julga a minha causa contra o meu adversário. Essa era a petição dela. Havia alguém que havia se tornado adversário dela. Essa petição dessa mulher, aqui nessa parábola, representa a oração dos filhos de Deus. Satanás é o grande adversário. É ele o acusador dos nossos irmãos. De dia e de noite passa a nos acusar, passa a nos machucar. Trabalha de dia e noite para acusar, para enganar, para destruir o povo de Deus. Ele é, de fato, o verdadeiro adversário. Nesta parábola, Jesus nos ensina o dever de buscar a salvação de Deus. Pedir salvação de Deus, que Ele nos salve do poder das tentações de Satanás.
nessa oração, ou melhor, nessa parábola, Jesus está ensinando aos seus discípulos: olha, haverá crise final, haverá os momentos, as crises do momento da minha volta, antes da minha volta. Haverá pragas, haverá fome, haverá terremotos. Vocês precisam confiar que o Pai escuta a sua oração. Essa é a essência dessa parábola. Pode ser que você não consiga ver nada na hora da tentação, da provação, da dificuldade, da dor, mas saiba, o coração do Pai escuta a sua oração. Ele escuta a tua voz, Ele conhece o teu clamar, o teu clamor. Nesta parábola, Cristo nos ensina a pedir a salvação. Não apenas do poder de Satanás, mas também dos seus instrumentos, dos seus agentes. E nós sabemos, e nós estamos cercados deles. Eles estão em toda parte. Eles estão na vizinhança. Os instrumentos, os agentes de Satanás, às vezes até sem perceber. Eles estão nas escolas, na sala de aula, no ambiente de trabalho. Eles estão, às vezes, até nas igrejas. Eles estão na família. Quando nós perdemos a ligação com Deus, por um minuto que seja, podemos nos tornar instrumento de Satanás para desanimar a outros. Lembra de Pedro? Quando Jesus falava do momento mais importante da história da humanidade, o momento que ele iria entregar-se por amor, que ele iria morrer na cruz. Pedro, tomado de emoção naquele momento, sem compreender devidamente as escrituras sagradas, talvez ele imaginou que Jesus estava passando por um processo depressivo. Talvez ele achou: Jesus está entrando em depressão, eu tenho que dar uma palavra de ânimo para ele aqui agora. Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E Jesus repreendeu no momento, exatamente no mesmo instante. Jesus repreendeu e diz: arreda, Satanás, eu sei que é você que está usando o meu discípulo como seu agente para nos animar. O Senhor, nesta parábola, nos conclama a orar, buscando poder para vencer o poder de Satanás e o poder que ele exerce sobre nós através dos seus agentes. Satanás, ele nos carrega com sentimento de culpa. E depois que ele faz isso, ele nos faz sentir totalmente sem esperança. A sua obra começou lá no céu, quando enganou os anjos, e vários anjos. A Bíblia diz que terça parte dos anjos creram nele. Depois veio essa terra, e após a queda, ele continuou a sua obra de engano e destruição da menina dos olhos de Deus, o seu povo. Essa obra de Satanás na terra, que começou desde a queda, irá se estender, meus irmãos. Vai se estender até o final da história deste mundo. Ela só acaba no final, no finalzinho, quando Jesus vai por fim a todo o seu poder de enganar. Satanás, ele está irado. Todas as vezes que ele vê aqui na terra homens, mesmo em sua fraqueza, em sua pecaminosidade, se encurvam para Deus, adoram a Deus, e em meio aos seus pecados buscam ser fiéis à sua santa lei. Isso ira Satanás. Isso não era o seu alvo. Não é para isso que ele trabalha. Todas as vezes que você dobra o seu joelho e clama a Deus, Satanás se ira, ele se revolta, ele dá vontade de desganar, porque não era isso que ele queria que acontecesse. Não foi para isso que ele trabalhou. Não é isso que ele vem trabalhando na sua vida desde o começo de ser criança. Ele vem trabalhando na sua mente, falando coisas, colocando pessoas, mudando o seu caráter. E quando você entrega a sua vida a Jesus, é uma terrível derrota para ele. Todas as vezes que Deus tem uma vitória no coração de uma alma, é uma terrível derrota para ele. Ele arma ciladas o tempo todo para as almas, para nós. Para cada um de nós. Um amigo meu,
Juraci, está lá em Rondônia, um grande amigo, aprendi muitas coisas com o Juraci, no começo da minha carreira cristã principalmente. Ele já era um pregador e 6 anos de pregador, eu estava entrando na igreja, aprendi muitas coisas com ele. Dentre das coisas que ele me falou, que eu nunca esqueci, ele diz assim: Satanás, entre as suas qualidades, ele é um grande garçom, porque ele nos serve de bandeja aquilo que a gente mais deseja. Ele nos oferece na bandeja aquilo que nós mais desejamos. Na palavra de Deus diz: nós somos pecados pela nossa concupiscência, que está aqui, no coração, mas aqui, é os nossos desejos. E ele arma ciladas para que caiamos em suas tentações, nos nossos desejos pecaminosos, para que assim possa nos alienar de Deus. Depois que as almas são enredadas, ele trata de alienar de Deus. E tudo isso aí, toda vez que ele faz isso, e que Deus consegue uma vitória no coração do seu filho, alguém que estava preso ao pecado, alguém que estava longe de Deus, e volta para Deus. A ira toma conta dele, é por isso que o Apocalipse diz: irou-se o dragão, Satanás, contra a igreja, contra a mulher. E toda vez que Satanás atinge os seus objetivos e leva uma alma à queda, ao desânimo, todas as vezes que ele consegue fazer isso, ele lança toda a culpa em cima do próprio pecador. Porque você é fraco, ele diz. Porque você é indigno da salvação. Ele diz: você, olha as suas culpas, olha os seus defeitos, ele aponta. Olha, quem é você para merecer a salvação? Veja as dores que você causa no coração de Deus. Veja como você é ingrato com Deus. Veja a sua ingratidão. Ele te salvou e você agora vai e cai outra vez. Volta ao pecado. É o pouco que volta ao lamaçal e ele atira nosso rosto os nossos pecados e leva a alma ao desânimo. E ele faz isso para provar que não existe nenhuma esperança. Pelo menos ele faz isso para tentar provar que não existe chance de salvação. Ele quer dizer para você, o meu irmão e minha irmã, ele quer dizer para você: o seu caso é um caso perdido. Não existe a menor chance, você não tem esperança. Meus irmãos, povo de Deus, você e eu, o ser humano não pode por si mesmo rebater essas acusações. Não existe mérito em você e em mim para que possamos discutir com Satanás todas essas acusações que ele nos faz, que são verdadeiras, porque quando olhamos para nós mesmos, nós chegamos até mesmo a nos desesperar, dada a nossa situação. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que Paulo diz? Quando ele olhou para os seus pecados: eu quero fazer o bem, eu não faço. O mal que eu não queria fazer, isso que eu faço. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando olhamos para nós mesmos, disse Lutero, não vemos como podemos nos salvar. Mas ele continua: quando olhamos para Jesus, não há como podemos nos perder. Com confiança, os filhos de Deus podem olhar para o seu Salvador, podem olhar para o seu advogado. O advogado divino, ele está no mesmo lugar, ele está ali para pleitear as nossas necessidades. Ele morreu por nós. O meu advogado, o seu advogado, está no tribunal de Deus. Enquanto Satanás nos acusa, olhemos para o nosso advogado. Invoquemos os seus méritos, os méritos do Redentor. Ele é mais do que um bom homem, ele é o Redentor. Jesus Cristo é o Redentor. E o que Cristo faz? Ele faz calar o acusador, irmãos. Glória a Deus por isso. Todas as acusações que ele tenta lançar no nosso rosto, Jesus cala o acusador.
Eu morri por ele, aqui está o meu sangue, ele aceitou o meu sangue. Todos aqueles que com confiança clamam a Deus, o nosso Redentor é capaz de calar as acusações de Satanás. Cristo faz calar o ousado acusador. Somente ele pode fazer. No tribunal de Deus, simbolicamente, quando nós passamos diante do tribunal de Deus, lá está o juiz de toda a terra. Lá está o acusador, o promotor de acusação. E lá está o nosso advogado. Antes de entrar na sala, nós entramos escondidos atrás dele. Nós não aparecemos, aparecemos o advogado. E o acusador não tem nada para dizer para o nosso advogado. Ele é perfeito. Ele foi o sacrifício expiatório em meu favor. Que maravilha. Fez a mesma coisa por você. A despeito de nossas faltas, Cristo não nos abandona, irmãos, em nossos próprios pecados. Continuamos sendo, mesmo apesar dos nossos pecados, continuamos sendo objetos do seu cuidado. Ele vive, diz a palavra de Deus, vive para interceder por nós. Somos ainda objetos do seu cuidado. A petição da viúva, julga minha causa contra o meu adversário, também se aplica a seus agentes. E a Bíblia descreve as condições do mundo pouco antes da volta de Jesus. Isso está em Tiago. Vamos lá, em Tiago, capítulo 5. Vamos ver como é que estaria a humanidade, né? A sociedade humana, pouquinho antes da volta de Jesus. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Veja se existe alguma semelhança com a sociedade moderna, né? Tiago, capítulo 5, ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Vamos pular o 2, vamos lá para o 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros, dos trabalhadores, penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, que ouve o clamor. Ele ouve o clamor. Verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Verso 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Essa é a situação, as condições morais da sociedade moderna. Homens que exercem poder, homens que têm dinheiro, que têm fortuna, que têm posição, eles oprimem as pessoas, exercem todo o seu poder para oprimir, para extorquir de várias maneiras, e com isso ele vai acumulando fortunas colossais. E durante esse período de pandemia, a gente observa quantas pessoas ricas tem nesse mundo, né? E algumas com muita facilidade dizem assim: não, eu vou dar 1 milhão. Outros vou dar 10 milhões. Outros que teriam condições de dar, quem sabe, 30, 40 milhões. Tem muita fortuna acumulada. Eles nem dão nada, né? Existe nesse mundo muita gente muito rica, pouca gente muito rica e milhões
como diz a Bíblia aqui, é profecia, trabalhadores, estão vivendo na miséria, estão passando até fome, enquanto que outros estão se regalando com as suas fortunas, vivendo para si mesmos, né? Vivendo para o seu egoísmo. E enquanto isso, os clamores dos pobres, dos desfavorecidos, dos injustiçados, dos que são tratados com desigualdade. Irmãos, o tema da desigualdade social não é um tema político, é um tema da Bíblia. A Bíblia trata disso o tempo todo. Isso não faz parte de uma pauta, de uma ideologia política. Essa é uma pauta da Bíblia. A Bíblia nos chama a ser justos. Ele chama os empregadores cristãos a serem justos, assim como os servos. A lei e as tradições dos homens nesse tempo de Tiago são exaltadas acima da lei de Deus. Aquele que é fiel a Deus e aos seus mandamentos sofre vexames, é a sociedade moderna. Sofre vexames, sofre perseguição. Por sua fidelidade a Deus, Cristo foi discriminado, foi incriminado como sendo transgressor da lei de Deus, do sábado, como sendo um homem que blasfemava contra Deus por conta da sua fidelidade a Deus. Da mesma maneira, nos últimos dias, nós estamos falando aqui dos últimos dias, Jesus falava pouco antes da sua volta. Ele conta essa parábola, logo em seguida, precisamos entender o que vai acontecer, o que é que vamos ter que enfrentar. Portanto, nós também seremos acusados assim, de forma injusta. Eu sou daqueles que, de quando em quando, alguém me questiona: você é o defensor dos oprimidos? Você é defensor das minorias? Não, eu sou defensor de alguém que foi tratado com injustiça, não importa se ele é minoria ou não. Porque eu sei que não vai demorar muito, isso vai acontecer comigo também. O povo de Deus vai ser tratado assim, de forma injusta. A igreja de Deus será tratada sob uma falsa luz. Mentiras serão criadas, serão contadas, falsos testemunhos serão ditos para destruir o povo de Deus. O juiz injusto foi apresentado por Cristo para mostrar a espécie de justiça exercida pelos homens, que em breve seria testemunhado no próprio julgamento dele. Jesus deseja que nós reconheçamos que não podemos confiar nos homens. Não é ele que nós devemos confiar. Ainda que peçamos alguma coisa, que precisamos das autoridades civis, mas não é nele que devemos confiar. Não são os governantes terrestres que devemos confiar. Não são os juízes terrestres que devemos confiar. Nesta parábola, a parábola do juiz injusto, Cristo mostrou que nós devemos confiar somente em Deus. O verso 7 fala sobre isso. Quando Jesus diz: Deus não fará justiça àqueles que o clamam. É nele que devemos confiar. É nele que deve residir a nossa confiança plena, a nossa esperança. Deus deseja que nós reconheçamos isso. Seus seguidores não devem ser aqueles que vivem a acusar. Não devem ser aqueles que devem viver buscando recorrer à violência para se livrarem dos seus problemas. Não é isso que os seguidores de Deus devem fazer. Os seguidores de Cristo devem clamar ao coração do Pai. É isso que ele nos ensina. Busque a Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aquele que te ama, aquele que está interessado em você, aquele que vive para interceder por você, não fará justiça? Conquanto nós sejamos tratados com injustiça, não importa o tipo de injustiça, não demonstremos raiva. Não fomos chamados para isso. Alimentando esse tipo de espírito de rancor, de raiva, nós prejudicamos a nós mesmos, desonramos a Deus e destruímos nossa confiança nele.
no Senhor. Quando estiver passando por dificuldade, espere em Deus. Daqui a pouco nós vamos ler um texto maravilhoso. Fala sobre isso. Os seguidores de Jesus não devem nem acusar e nem recorrer à violência. As dificuldades que enfrentamos todos os dias, enfrentamos hoje, vamos enfrentar lá na frente, elas devem nos conduzir à sala de audiência do Altíssimo. É para lá que nós temos que ir. Está passando problema? A sala do Altíssimo. Uma vez eu vi um pensamento muito interessante. Eu não vi de primeira mão, né, mas eu vi alguém mencionar que em um determinado seminário, o pastor Ayrton Keller, né, o nosso presidente da região sul-americana, ele falando sobre a oração, o poder da oração, ele disse a seguinte frase, que a distância entre os nossos problemas e a solução deles, a distância entre os nossos problemas e a solução deles é a mesma distância entre os nossos joelhos e o chão. Que pensamento glorioso, né? Pensamento maravilhoso. Vieram problemas, vá para a sala de audiência do governador de toda a terra. Ele está desejoso, podemos pedir conselho para ele. Podemos recorrer à infinita sabedoria. Falta de sabedoria, disse Tiago. Peça a Deus. Porque Ele quer dar a sabedoria, busque a Deus. Assim que surgir qualquer dificuldade, logo que surgiu, corra para Deus. Não deixe Deus para o último momento, não. Depois você tentou agiota, depois você tentou isso. Não busque Deus logo. Aconteceu um problema na sua vida, corra para Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar, irmãos. Nesses momentos finais da história deste mundo, nessa crise que vivemos, precisamos confiar nele. Assim que a dificuldade aparecer, recorramos a ele e vamos expor diante dele as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos medos, a nossa tristeza, as nossas decepções, para ele. Ele está desejoso de nos ouvir. Às vezes, muitos são tentados, são perseguidos, são injustiçados e por algum momento pensam que Deus os esqueceu. Uma história que eu acho muito interessante na Bíblia também é aquela história daquela mulher cirofenícia, lembra? Ela ia atrás de Jesus, pedindo misericórdia, e a Bíblia diz que Jesus ouvia, mas fazia de conta que não estava escutando, irmãos. Olha que coisa interessante. Ela clamava e parecia que Jesus não estava ouvindo, porque Jesus estava a provar a sua fé, para mostrar para os seus discípulos a verdadeira fé. Era uma estratégia de Jesus. A Bíblia diz que ele escutava e no momento certo ele vem e atende o seu clamor. A história dessa mulher cirofenícia nos ensina uma preciosíssima lição. Nem sempre o silêncio de Deus, ou melhor, o silêncio de Deus não significa que ele não esteja interessado, irmãos. O fato de ele não te responder quando você clamou não significa que ele não está te ouvindo. Ele escuta as orações. Seja qual for a nossa situação, existe um guia que é capaz de dirigir o nosso caminho. Se dermos passos errados na nossa vida, Ele não nos abandona. Se você errou, se você caiu, Ele não te abandona. Ele está ali. Basta que levantemos os olhos. Pedro afundou na água, lembra que ele estava andando sobre as águas? Foi que ele gritou, Senhor, salva-me. E o Senhor estava ali, estendeu a mão e tirou Pedro da água. É assim que Ele faz. Ele jamais repele a alma sincera que recorre a Ele. Ele nunca vai rejeitar um coração contrito. Reconhece seus pecados, vá para Ele. Ele está disposto a nos receber. Sempre. Sempre. Será que nesta noite eu falo para alguém que se sente indigno? Que acha que não tem mais chance? Com Deus. Não tema confiar o seu problema a Deus. Não tema buscar o juiz de toda a terra.
Vá para Ele. Essa é a lição da parábola. Ore. Ore com convicção. O dever de orar e não desanimar. Continue orando. A menos que pareça, mesmo que pareça que Deus não está escutando. Continue orando. O que Cristo mais deseja é nos redimir do poder, do domínio de Satanás. É o que Ele mais quer. Ele permite a aprovação em nossa vida para purificar nosso caráter. Por isso que Ele deixa. Nós estamos passando por esse momento de pandemia. Purificar o meu caráter, o seu caráter. Não há perigo de que o Senhor despreze as nossas orações, a oração do seu povo. Não existe esse risco. O perigo está em desanimarmos de orar, desistirmos de orar, de que a prova nos faça cair e não perseveremos mais em oração. Eu quero ler o último capítulo, né? Ou melhor, o último texto que está no livro de Hebreus. E nós vamos encerrar. Vamos ter ainda uma música com a Flavinha. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Texto fantástico, maravilhoso. Estava ansioso para esse texto aqui. Esse texto foi escrito para você, meu irmão, que talvez se sinta nessa noite desanimado. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 10, versículo 35. Olha só o que diz o autor de Hebreus, que na minha concepção é o apóstolo Paulo. Olha só, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela, a sua confiança, tem grande galardão ou recompensa. Com efeito, verso 36, tendes necessidade de perseverança. Precisa perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Cumpra o que Deus pede de você. Confie nele. Confie no Senhor. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por que, verso 37? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora, o brado final de Paulo, ele se inclui no meio e diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Não é tempo de retroceder. É tempo de avançar, é tempo de buscar, é tempo de aproveitar a oportunidade do confinamento para buscar o Senhor. Alguém me falou ontem, e eu tenho refletido nisso. Pastor, sabe o que eu estou achando? Essa pandemia aconteceu apenas com um intervalozinho para Deus juntar o seu povo. Olha que coisa interessante. E Deus está juntando o seu povo. Eu tenho feito visitas virtuais aos meus irmãos aqui, em nossas igrejas, e quase todos dizem: eu estou orando mais, eu estou buscando mais. É o momento de perseverar. O mundo vem se tornando cada vez mais ousado contra a lei de Deus, talvez por conta da misericórdia do Senhor. Mas tudo tem um limite. E o limite deste mundo já está sendo atingido. Nós estamos vendo isso. É hora de se levantar o juiz de toda a terra. E ele vai se levantar para intervir. E ele vai intervir para vindicar sua própria honra e vindicar a justiça sobre os seus filhos. Vem para vindicar os seus filhos. Sabemos que estamos diante da última grande crise final. Está muito próximo de nós. Não demora muito o tempo em que Jesus vai dizer o que está escrito em Isaías, capítulo 26, versos 20 e 21. Vai,
pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. O que estamos vivendo hoje, esse versículo aqui não se cumpre em nossos dias. O que estamos vivendo hoje é apenas uma preparação para o grande momento, quando o Senhor voltar. Jesus pergunta no final da parábola do juiz iníquo: quando voltar o juiz de toda a terra, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A pergunta, eu queria que ela fosse muito pessoal. Quando voltar o Filho do Homem, achará fé no seu coração? Essa palavra de Jesus junta com aquela de Mateus 24, me parece que o verso 12, que diz: por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Parece que ela encontra a consonância com esse outro aqui. Haverá fé na terra? Será que o amor esfriou do coração de tantos que talvez nem pareça que nem tem mais fé na terra? Haverá fé no seu coração? É hora de buscá-lo. Esse é o objetivo dessas palavras de vida de Jesus nessa noite. Orar sem cessar, com perseverança, até que alcancemos a vitória. O juiz a quem clamamos não é um juiz injusto. É um juiz que está desejoso de dar. É um juiz cujas misericórdias se renova todas as manhãs. Eu gostaria de orar nessa noite por você. Desejaria você entregar o coração a esse maravilhoso Senhor. Alguém nessa noite deseja fazer uma entrega a Deus do seu coração. Verdadeiramente, nessa noite. Se você deseja, você levanta sua mão aqui. Alguém que talvez não seja nem batizado, que está escutando a palavra do Senhor nessa noite, deseja entregar o coração a Ele. Levante sua mão aqui. Eu não estou vendo, mas Deus está enxergando a sua entrega. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, te louvamos porque o Senhor é totalmente diferente do juiz injusto da parábola. O contraste, ele é completo. Enquanto aquele homem julgou apenas pelo seu egoísmo, o Senhor é grandioso em misericórdia. O Senhor ama de forma incondicional. Por isso, ó Deus, nós nos achegamos ao teu trono da graça para rogar misericórdia. Que o Senhor nos tome em tuas mãos a despeito de nós mesmos, as nossas faltas, nossos pecados, nossos erros, nossas deficiências de caráter, que o Senhor possa corrigir todas elas. Ao entregar-nos o coração nessa noite em tuas mãos mais uma vez, rogamos que o Senhor realize, ó Deus, o maior de todos os milagres, o milagre de transformação da nossa natureza. Queremos nos tornar semelhantes a Jesus. Queremos ser como Tu és. Queremos ter a convicção de que quando oramos a Ti e o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor está disposto a fazer sempre o que vai ser melhor para nós. Portanto, ó Deus, ao colocar diante do Teu altar nessa noite cada uma de nossas necessidades, cada uma de nossas carências, nós queremos, ó Deus, descansar, sabedores que somos, que o Senhor é o nosso advogado e o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.